Olá, queridos alunos, vamos para mais uma aula de língua portuguesa. Meu nome é Bruna Raquel e a aula de hoje é nada mais, nada menos provérbios, vocês vão amar. Vocês já ouviram falar em provérbio? Olha isso aqui. Não adianta chorar pelo leite derramado. Vocês já ouviram alguém dizendo isso? Geralmente quem diz isso com a gente é nossa mãe, né? Nossa mãe tem esse costume, quando a gente faz alguma besteira que não vai ter jeito, ela diz isso. Não adianta chorar pelo leite derramado. Pois é, isso que as nossas mães dizem conosco é o chamado provérbio. Vamos para lá? Vamos para mais uma aula de provérbio, vocês vão gostar. Vamos para o vídeo? Provérbios populares em cordel. Vou falar nesse cordel que está começando agora, dos adágios populares, e começo sem demora, como meu avô dizia, quem cochila perde a hora. Um ditado das antigas revela a verdade pura, todos sabem decorados que água mole em pedra dura, revelando a persistência, tanto bate até que fura. Cuidado por onde anda, a vida não é brinquedo. Tem um ditado bem certo que sempre me mete medo. Galinha do pé quebrado volta pra casa mais cedo. Quem se apressa come cru, dizia os antepassados. É por isso que os baianos vivem muito sossegados e o gato sem ter vexame nasce de olhos fechados. A esperteza vale tudo, muita gente nela aposta. A pessoa que é vivida, do ditado abaixo gosta. Lagoa que tem piranha, jacaré nada de costa. Tem gente com pensamento que o perfeito só é ele. Nas pessoas desse mundo vê defeitos menos nele. O macaco infelizmente nunca olha o rabo dele. Tem pessoas que na vida fazem a arte e a manobra. Gente que faz e avisa, nesse mundo tem de sobra. A galinha que se espanta é essa que vê a cobra. Se tu andas com justos, tua nota é sempre 10. Mas se vives com malandros, tu mereces uns pontapés. Pois me diga com quem andas, que eu te digo quem tu és. Se você anda sonhando num castelo de ilusão, querendo abraçar o mundo, aprenda logo a lição. Quem pensa que o céu é perto, morre estendendo a mão. Se você acha que o novo é melhor que o coroa, essa sua fraca ideia está lhe deixando à toa. Pois panela velha é a que faz comida boa. Existem umas ideias que para mim elas são mortas. Como estou catalogando, das rimas abro as portas para dizer que Deus escreve em cima de linhas tortas. Tem situação na vida que nossa força consome, pois as opções que restam têm o mesmo sobrenome. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Se recebestes de graça dos amigos ou dos parentes algo que não presta mais, não chores, não te lamentes. Afinal, cavalo dado não se pode olhar os dentes. Um ditado interessante corre na boca do povo, falando do casamento, que pro cara traz renovo, que diz pra cavalo velho, o remédio é capim novo. Se o cabra é desenrolado, nessa vida não embroma, indo pra qualquer lugar e nota de tudo toma, perguntando a todos, pois, quem tem boca vai a Roma. Quando o capitão ordena, correndo dando um sorriso, o soldado vai depressa, não entrando em desaviso, afinal manda quem pode e cumpre quem tem juízo. Não confie no ser humano, como manda o evangelho, desconfie de todo mundo para não tomar um rélio, porque todos sabem que, seguro, morreu de velho. Essa ruma de conselhos, será que tem serventia? Eu vou concluir dizendo, como meu avô dizia, se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. E aí, gostaram? Gostaram dos nossos provérbiozinhos em cordel? Agora vamos entender um pouquinho o que é provérbios. Agora vocês, depois do vídeo, acho que vocês já se centralizaram, já devem estar lembrando de um bocado, né? Vamos para a teoria? Foca aqui. Agora, provérbios e ditos são expressões ditas no dia a dia, no discurso informal, cujas origens são das experiências humanas. Um provérbio vem do latim proverbium, é um ditado simples, concreto, tradicional, que expressa uma verdade baseada num senso comum ou uma experiência. Provérbios são sequências metafóricas. O que é metáfora? É uma comparação com uma coisa, né, com outra coisa, né? Melhor dizendo, eu posso comparar uma pessoa a um objeto.
Provavelmente a origem do provérbio seja até religiosa. E não seria de se estranhar, ao se decompor a palavra provérbio, como alguns autores acreditam, que ele tenha derivado do pró em vez, no lugar de, e verbo, palavra, palavra de Deus. Ou seja, no lugar da palavra de Deus. Que seja nele, sempre encerram com sele uma admoestação, ou seja, uma advertência. Então, sempre pode notar, né? Água mole, pedra dura, quanto bate até que fura. Então, ou seja, tem sempre ali que a persistência é melhor, então é um conselho, ou se não, uma advertência, né? Panela velha que faz comida boa, então, para que desprezar os velhos? Então, uma advertência. A função social. Aconselhar, advertir, ao mesmo tempo que transmite ensinamentos. Alguns deles possuem rimas, recursos que facilitam a memorização. Então, a função é justamente aquela que já foi falada, né? Advertir e aconselhar. Características do gênero provérbio. Primeira característica, provérbios são poéticos e podem ser traduzidos em diversos idiomas. Por isso, são ditos em diferentes países. Vocês vão ver aqui já provérbios que tem em todos os lugares, não é só no Brasil. Quase sempre consegue identificar o autor do provérbio, ou pelo menos de onde ele é. Quando este começa a ser muito repetido, passa a ser considerado um ditado popular. Quando o provérbio fica batido, todo mundo dizendo, né, como cavalo dado, não se olha os dentes, ele começa a ser dito como um ditado popular, mas é um provérbio. A mesma coisa. Possuem, na maioria das vezes, expressões regionais. O provérbio pode elevar uma afirmação simples para um nível mais elevado, como na finalidade de ensinar, convencer, consolar, incitar e por aí vai. Ou o oposto, contrair, aconselhar, desanimar, enfraquecer é uma ideia de alguém, né? Temas sábios, experiências éticas, compreendendo a sílime. O que é sílime? O como, né? A comparação, a metáfora, a ironia, que é bem conhecida entre as pessoas pela sua relação de influência, né? E sua clareza na expressão, simplicidade, expansividade, generalidade e uso com e sem mudança. Então, às vezes, o provérbio é sempre dito da mesma forma, não há mudança. A gente viu outros gêneros que ao longo dos anos eles foram mudados, como a lenda. No caso do provérbio, não, ele é dito da mesma forma. A estrutura do gênero textual provérbio. Bem, para falar um pouquinho dessa estrutura, eu vou falar um pouquinho de frase. O que é frase, né? Frase é um enunciado pequeno que traz um sentido. Se eu grito fogo e tem uma pontuação, é uma frase. Porque vocês entenderam, se eu chegar gritando em algum lugar, fogo, todo mundo vai sair correndo porque vai ter fogo. Então, é uma frase. Tem sentido e tem uma pontuação identificando, é uma frase. É o que acontece com o provérbio. Frase curtas. Então, é uma característica, não vai ser um texto feito uma carta, não vai ser um texto muito longo, feito uma lenda, feito uma fábula, não é. Ele é curtinho, mas tem grande sentido. O provérbio é uma sentença curta, que é bem conhecida e, às vezes, rítmica e poética. Vamos ler isso aqui comigo? Assim como a água reflete o rosto da gente, o coração mostra que a pessoa é. Ou seja, olha a comparação, a metáfora aí, né? Comparar o reflexo da água ao nosso coração. Nosso coração reflete quem é aquela pessoa que está escondida, então que está ali. Então, essa é a parte da metáfora que são bem presentes nos provérbios. Tipos de provérbios. Eu vou ler alguns aqui. E embaixo você já deve estar vendo aí que tem uma região, né? Então, já vai dizer que tipo de provérbio é esse. Árvore que enverga, o vento não quebra. Provérbio africano. Acho muito legal esse. Endireita o galho enquanto a árvore é nova. É característica mesmo. Esse provérbio é bem característico da cultura japonesa. Provérbio japonês. O dia tem olhos, a noite tem ouvidos. Provérbio escocês. Aí vem outra figura de linguagem, né, que é a personificação, porque dá
coisas, né? Peçam coisa que seres humanos têm para o dia e para a noite, né? Olhos e ouvidos. Então, assim, o provérbio é muito cheio de figura de linguagem. Então, esses provérbios são os provérbios estrangeiros, não são nossos. E trai muito um pouquinho da característica dos lugares. Árvore que enverga, o vento não quebra. Tem a característica do povo africano, que é sofrido, tudinho, mas eles não tá ali firme, forte e seguro. No caso do provérbio japonês é característico. Eles têm uma forma de controle, uma forma de trazer a cultura dentro desse provérbio. Vê só, endireita o galho enquanto a árvore é nova, ou seja, a educação de pequeno. Então, se tu tá vendo que tá algo errado ali naquela criança, é bem característico do povo japonês, a educar. Tentar mostrar logo de pequeno onde o caminho que tem que andar. E o dia tem olhos e a noite tem ouvidos. E esse daí é bem característico também do povo de lá. Ficar atento, né? O povo escocês é um povo atento. Então, os provérbios trazem um pouquinho disso, da cultura de cada lugar. Tipos de provérbios, agora mais um. Esse aqui eu acho que você já deve estar gritando aí em casa, porque você já deve ter escutado em algum lugar. O sentimento sadio é a vida para o corpo, mas a inveja é a podridão para os ossos. Você já deve ter escutado esse provérbio em algum lugar. Provérbios 14, versículo 30. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbio 16, versículo 3. Provérbio do dia, né? Geralmente isso está muito em postagens por aí. Alguns que falam como que a espada penetre, mas a língua dos sábios é a saúde. Provérbios 12, versículo 18. E aí? Só em falar a palavra versículo, você já deve estar gritando já qual é. Tá fácil, né? Provérbios religiosos. Esses provérbios a gente encontra na Bíblia. Então, lá tem um livro, né, específico dentro da Bíblia, só com provérbios. Que traz o que? A sabedoria, muito escrito pelo rei Salomão. Então, traz a sabedoria. Lembra uma das características? Trazer a sabedoria, aconselhar e advertir. E tipos de provérbio. Esse daqui, vocês não devem estar gritando já de qual é, né? Passarinho que acompanha morcego acorda de cabeça para baixo. Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Jacaré que fica parado vira bolsa. Se você já deve ter escutado. Sabe de quem é? São os provérbios populares, são os ditos populares, né? Porque os provérbios que falam muito é chamado de ditos populares. Esse aqui você já conhece, né? Que esse principalmente vale um pássaro na mão do que dois voando. Vocês conseguem entender esses provérbios? São frases curtinhas, mas que têm um significado muito forte. Agora eu quero ver vocês interpretando esses provérbios. Vou dar um tempinho para vocês pararem e pensarem, porque também faz parte da aula de provérbios. A gente usar a nossa mente para pensar e interpretar um pouquinho, né? A pressa é inimiga da perfeição. O que significa isso, professora? Significa, mostra que é necessário ter paciência e fazer as coisas devagar para alcançar os objetivos. Alcançar os objetivos com tranquilidade, sem pressa. Eu preciso aprender muito isso, porque eu sou apressada. A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Essa daqui, acho que as mães da gente sempre diz isso pra gente, né? Que significa? Indica que a pessoa com a classe social considerada mais baixa, ou seja, a pessoa mais humilde, mais pobre, em relação a outras, são os mais prejudicados. Então, por isso que a corda sempre arrebenta do lado mais fraco. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Essa é muito conhecida. Sinaliza que é necessário ter persistência para conseguir o que se deseja. A água, ela é molinha, né, tudinho, mas vê os buracos que ela consegue fazer. Com calma, sem pressa. Águas passadas não movem o moinho. O que significa isso? Significa que remete à ideia de que o que passou, passou. E que não é possível mudar o passado. É parecido também, né, com leite derramado, né? Não adianta mais chorar por leite derramado. O que passou, passou, não pode ser desfeito, está ali derramado, ele não vai voltar para o lugar. Essa nossa aula de provérbio é ótima. O desafio.
Pesquise o provérbio e registre em sua interpretação no caderno. É isso que vocês vão fazer. Perguntar a alguém algum provérbio, ou você já deve ter lembrado algum, diferente desses daqui, tá? Tem que pesquisar outros. E registrar no seu caderno o que vocês entenderam daquele provérbio. Pessoal, nossa aula termina aqui. Até a próxima. Fique com Deus.